Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de nutrição digital e hoje a gente vai falar sobre esse suplemento aqui, o Enzifor, um mix de enzimas que vão te ajudar a melhorar a tua digestão. Então, se você sofre de refluxo ou logo depois de você comer sente muitos gases, pode ser uma falta de digestibilidade, de digestão. Então é importante que você tenha ali as enzimas, em quantidades adequadas para que você consiga aí sim fazer uma boa digestão. E o contrário também, se você tem uma dificuldade de digerir aquele alimento e aí acaba sendo você tenha esse refluxo, logo depois quando você come, também pode ser benéfico você utilizar esse tipo de enzima para ajudar a digerir esses alimentos, evitando que você tenha esse refluxo. Então vamos lá, vamos explicar diretamente como essas enzimas vão influenciar nesses dois aspectos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quem vai poder se beneficiar do uso do Enzifor, como você vai poder utilizar ele no dia a dia e os principais diferenciais nesse mix de enzimas. Então deixa o like, te inscreve aqui no canal, porque é super importante para o canal crescer cada vez mais, certo? Dito isso, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Quem é que vai poder se beneficiar do uso do Enzifor, certo? Essa é a primeira coisa que é importante para você saber. Pessoas que têm ali dificuldade de digestão, então que tem ali refluxo, por exemplo. Então a pessoa ali não pode ficar muito tempo com aquela comida, ou não pode encher muito o estômago, não pode comer muito por conta de a comida voltar. É importante que você tenha uma ótima digestão, então que o estômago ele consiga fazer a digestão adequadamente. E por isso existe uma série de enzimas, por exemplo, a proteína, que tem a protease, a da gordura, que é a lipase, do carboidrato, que é a amilase, que são enzimas que vão poder fazer essa digestão, começam desde a parte aqui da saliva, passam pelo estômago e vão parar aqui no intestino. Então existe três lugares onde são excretadas certas enzimas e às vezes a gente tem uma diminuição dessa produção dessas enzimas. Então, em alguns casos pode ser benéfico você ter ali aquela melhor suplementação daquelas enzimas para poder estar te ajudando a fazer essa digestão mais rapidamente, nesse caso do refluxo. No caso das pessoas que têm ali gases, mostra muito também a questão da falta do ácido no estomacal, o ácido clorídrico. Então muitas vezes a pessoa tem dificuldade de ter ali uma quantidade adequada de ácido clorídrico, porque o ácido basicamente ele dissolve ali aquela proteína, ela faz com que aquela proteína ali se quebre, fique mais fácil a ação das enzimas. Então, quando você tem uma diminuição dessa acidez nesse estômago, você tem que ter ali um outro artifício para você estar fazendo a digestão dessas proteínas, principalmente. Isso também acontece com as gorduras, também junto com as proteínas. Esses dois, assim, são mais difíceis de você digerir. Então, quanto mais enzimas ali, melhor. E o que acontece quando você não tem? Então, Marvin, não tomei, não me senti mal depois. Por quê? Porque aquele alimento ele não foi digerido. Quando ele chega no intestino, as bactérias vão lá e começam a utilizar aquele alimento e o subproduto é o CO2. Então você começa a sentir muitos gases. Então logo depois quando você comer, deu 30 minutos, no máximo uma hora, você começou a sentir gases, pode ser muito por conta dessa falta de digestão. E aí as bactérias começam a fermentar e aí sim você começa a ter uma distensão abdominal. Um outro público que pode se beneficiar bastante desse mix de enzimas é o público bariátrico, ou que fez algum tipo de cirurgia ou no estômago ou na primeira parte do intestino, que se chama o duodeno. A primeira parte do intestino é responsável por uma excreção de várias enzimas. Então se você tem alguma retirada ou teve algum tipo de ação cirúrgica naquele local, você pode estar utilizando esse tipo de enzima, porque elas são muito eficazes e vão fazer com que você tenha ali algo parecido com o normal. Então é importantíssimo. Fiz algum tipo de cirurgia bariátrica, ter dificuldade de digestão, muito comum, por conta dessa retirada ou do estômago ou dessa parte do duodeno, que são fundamentais para a excreção de enzimas. E também nós temos ali as pessoas idosas. As pessoas idosas, depois de um certo tempo, começam a ter uma produção diminuída dessas enzimas, tanto a amilase, quanto a lipase, quanto a protease, tem essa diminuição e com essa diminuição você tem a dificuldade de digestão. Então, às vezes os idosos acabam, não vou comer mais carne, não vou comer mais proteína animal, porque
me estufa muito, tenho dificuldade de digerir, fico muito estufado aqui no peito, não gosto, tem uma sensação ruim, só que isso é muito perigoso, porque quando o idoso diminui a quantidade de proteína ingerida, você tem ali um aumento do risco de desnutrição, de perda de massa magra, de sarcopenia. Então são coisas ruins, né, que acabam acontecendo por falta de proteína. Então é importante que esse idoso possa estar comendo. Só que se ele vai comer, ele vai ter desconforto. Uma ótima opção é a utilização de enzimas. Então hoje em dia eu vejo muito idosos utilizando esse tipo de enzima aqui, né, esse mix de enzimas, para poder estar utilizando ali no dia a dia, principalmente nas principais refeições, para que ele consiga estar comendo uma quantidade de proteína maior. E um outro tipo de público que eu vejo cada vez mais utilizando são pessoas que precisam comer grandes quantidades, não querem ganhar peso e aí precisam comer muito. Por exemplo, os bodybuilders, pessoas que querem ganhar peso e têm alguma dificuldade de digestão, podem utilizar esse tipo de enzimas para isso. Então, muitas vezes tem que comer um pratão, 2 pratos de comida cheio. Como é que eu vou conseguir, né, digerir tudo isso? Muitas vezes você tomando a enzima, você acaba aumentando essa digestão e facilitando que você coma mais, tá? Esse é um outro exemplo de pessoas que precisam comer uma quantidade maior de comida para poder estar por algum objetivo. Então vamos falar os principais diferenciais. Então já vou abrir aqui para vocês verem os principais diferenciais, né? Então aqui, como eu falei, é um mix de enzimas, tá? Então eu não tenho ali uma enzima só, eu tenho um mix. Isso é muito interessante. Então eu vou mostrar para vocês aqui mais de perto quais são elas. Então você pode ver que tem ali a lipase, que é a enzima que faz ali a quebra da gordura, a amilase, que faz a quebra ali do amido, lactose, que é a enzima que faz ali a quebra da lactase, faz a quebra da lactose, a protease, que faz a quebra ali das proteínas, e a bromélia também, que é utilizada para fazer essa quebra de proteínas. Então a gente tem aqui um mix de 5 enzimas, 2 focadas exclusivamente para proteínas, né? Uma utilizada ali para gorduras, que é a lipase, e outras 2, tanto a lactase quanto a amilase, que são especialistas em carboidratos. Então a gente tem ali 5 mix de enzimas que vão poder estar sendo utilizadas para digerir, né, a alimentação, tá? Os alimentos. Super interessante, né? E aí você tá se perguntando, tá, Marvin, então como é que eu utilizo isso? Como é que eu posso incluir isso no meu dia a dia? Bom, aqui o Enzifor tem uma embalagem de 30 sachês, tá, de 3 gramas, ou você pode estar optando ali por 10 unidades, né, 10 sachês, a caixinha de 10 sachês, com essas mesmas 3 gramas aqui em cada um desses sachês. Existem essas duas opções, ou de 30 ou de 10. Por quê? Porque muitas vezes tu não vai ficar utilizando todos os dias, né? Ou você vai utilizar por um período determinado de tempo, tá? Essa é a estratégia, dependendo do teu caso, né? Então a gente tem ali a pessoa que tem que usar todos os dias, a gente utiliza ali a de 30, a pessoa que um determinado período vai ter que utilizar, a gente utiliza o de 10, só para você poder saber. Marvin, como eu utilizo esse tipo de suplementação de enzimas? Você utiliza ali mais ou menos 15 a 30 minutos antes das refeições. Então, nas principais refeições. Então, eu vou comer uma quantidade maior hoje de um certo alimento. Então, ou almoço ou janta, principalmente, são as duas refeições que as pessoas mais consomem, né, alimentos, ali uma quantidade maior, né, de alimentos. Então, você pode optar ali 15, 30 minutos antes você tomar, ou na janta, né, 30 ou 15 minutos antes da janta, tá? Marvin, posso tomar nas duas refeições? Pode, tá? Você pode tomar, mas eu aconselho que escolha uma, porque essa suplementação é uma suplementação mais cara, tá? Então enzimas não é algo barato, não é uma suplementação um pouquinho mais cara. Claro, se você tem condição de colocar em duas refeições, melhor, mas eu aconselho que pelo menos uma ali você tenha, para você poder ter essa melhora da digestão. E além disso, você pode colocar em qualquer líquido, né? Pode ser água, pode ser um suco, pode ser um leite, para você estar utilizando ali antes de você tomar. Ele não tem sabor nenhum. Ele tem um leve sabor de abacaxi por conta da bromélia, porque a bromélia é oriunda do abacaxi. Tem um gostinho assim mais doce, tá? Mas é algo que é super fácil de tomar, gostoso de tomar, tá? Ele não tem sabor assim específico. Você coloca ali o pó, eu não vou colocar agora porque, como eu falei, né? É algo que realmente tem muito valor aqui dentro, né? Eu não quero desperdiçar, então só para mostrar para vocês, mas tem toda uma caixinha com outros, assim, é bem fácil. Você coloca ali no sachê, na água ou no suco, mistura, né? Toma ali, vai fazer alguma outra coisa, preparar a sua refeição, 15 minutinhos, 30 minutinhos, você já está com essas enzimas ali no teu organismo para poderem agir ali, poderem te beneficiar na digestão.
Então acho que eu consegui dar um panorama bem interessante sobre a utilização desse tipo de enzima, porque é super importante. Tem muitas pessoas que acabam não conseguindo comer ou deixando de comer certos alimentos por conta disso. Um outro adendo que eu faço é que tem lactase, tem lactase, mas ela não é específica para pessoas que têm intolerância, porque ela não tem uma quantidade tão grande, assim, comparando só rapidamente, para você poder perceber, uma suplementação específica em lactase, né, para uma intolerância à lactose, tem 10.000 unidades, né, para serem utilizadas. Já esse aqui ele tem 4.000, então só para você ver que não é tão parecido com a quantidade dos intolerantes. Então, para intolerante, eu não indicaria esse suplemento, mas para uma pessoa idosa, está começando a sentir uma sensibilidade à lactase, quando toma leite, por exemplo, ou utilizar essa suplementação, eu acho muito interessante. Então, só para você poder ir captando aqui o raciocínio, para que você possa estar utilizando essa suplementação de uma forma mais adequada e que você utilize e que tenha resultado. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e te inscreve no canal, porque é muito interessante para o canal crescer cada vez mais. Caso você queira utilizar essa suplementação, vou deixar um link aqui embaixo para que você tenha ali acesso a esse suplemento, que você compre aí e ajude o canal a crescer cada vez mais, certo? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!